Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de A Tata Pod. E hoje vai ser um episódio um pouco aleatório, porque vai ser um episódio extra, sem tema conciso do que eu vou falar. E nada, eu vou falar um par de coisas que eu tava querendo já falar faz um tempo. Falar não. Queria ter uma conversa, sabe? Uma conversinha com vocês sobre coisas que estão acontecendo, coisas que eu fiz essas semanas passadas, ou desde que o podcast começou. E nada, e vamos lá. Tomara que vocês gostem desse episódio. Thaís, ultimamente essas últimas 2 semanas, você não está subindo 2 episódios por semana. Por quê? É porque essas últimas semanas estão sendo um pouco pesadas mentalmente pra mim. Tô com bastante estresse, com bastante agorafobia. Então eu não tô muito centrada, sabe, pra fazer as coisas. E quando eu tô em casa, ou eu quero ficar quieta, ou eu quero ficar no computador, jogando, fazendo qualquer coisa. E fora o trabalho, né? Eu tenho que trabalhar com a minha mãe todo dia, depois cuidar da casa. Então, essas últimas semanas foi um pouco mais pesada pra mim. Nada muito demais, mas também como que me suga energia, sabe? E por isso que infelizmente eu não subi 2 episódios pela semana. Mas de resto, é isso. Falando mais do podcast, eu queria saber com vocês se vocês estão gostando das músicas que eu estou colocando de fundo. Eu adoraria colocar mais músicas de jogos e coisas assim. Só que músicas de jogos tem copyright, né? Então tem que pôr com muito cuidado, que nem eu pus no último episódio. A banda uma música do jogo Deltarune ou Deltarune do episódio 1. E não me deram nenhum aviso de strike. Então eu não sei se eu coloquei baixinho demais, como para o computador detectar a música ou algo assim. Só que eu achei que tava bom para escutar, e ao menos é uma música de jogo que não me deu copy, né? E eu, a essa altura desse podcast, que eu estou gravando esse episódio dia 27 de setembro, eu não tive quase nada de audiência. Por enquanto as minhas métricas das redes que eu tô colocando episódio, né, do YouTube, do Spotify e de algum outro aplicativo que a plataforma lá sube automaticamente, por enquanto tá me dando 0 ou uma visualização, que praticamente deve ser a minha própria. É uma pena, porque não é que eu pense que automaticamente por subir algo na internet vai começar a todo mundo se interessar e começar a ficar grande, né? Mas não sei, dá um pouco de tristezinha. Mas também faz pouco tempo que eu comecei, faz 3 semanas, menos de um mês que eu comecei o podcast. Então não é como se eu já tivesse que ter 100 seguidores ou 1000 seguidores ou algo assim. E também fora do tema do meu podcast, né? Que é um pouco assim, meio aleatório, um pouco mistureba. Então talvez não interesse, né, a muita gente, não sei. Eu vou fazendo. Eu não consigo fazer spam. Eu tento. Eu não consigo fazer spam pra todo mundo, sabe? Eu queria colocar um anúncio no servidor da Karen Bacchini. Eu tô nele. Só que se você fazer um anúncio, você colocar um comunicado lá no server, tem que ter
tem que dar ao menos um Prime, sabe? No canal da Twitch dela. E eu ainda não consegui. Mas talvez se eu conseguir, aí alguém pode que veja e se interesse, né? Eu no Twitter, um meu amigo meu falou: você deveria de usar mais hashtags e tudo mais, assim o povo entra, né? Ai, meu, me dá uma preguiça. Dá uma preguiça usar hashtag, eu não conheço. É o melhor pra encontrar coisas que te interessam, né? Buscar fácil o que te interessa pelas tags, né? Ai, mas me dá uma preguiça. Me parece tão apelão. Eu como sempre segui pessoas que não eram assim apelonas, então não, me dá um pouco de vergonha fazer também. Deveria de fazer, né? Deveria de parar de brincar de bobeira e fazer. Fora isso também, eu aqui no meu entorno real oficial, eu também não compartilhei com tipo família, amigos, essas coisas, porque por enquanto eu quero manter anônimo para as pessoas que eu conheço, sabe? Mas os meus 2 melhores amigos, eu falei pra eles. Só que o problema é que eles não falam português, né? Eles só falam espanhol e então eles não podem me ajudar muito mais do que só ver se tá bom, mas eles não entendem tudo. É uma peninha. Fora isso, esse fim de semana não. Já faz, eu acho que uma semana ou um pouquinho mais. Saiu o 2º capítulo do jogo Deltarune. Ou Deltarune. A Runa Delta. Deltarune. Eu vou falar Deltarune pelo resto do episódio. Saiu o capítulo 2 da aventura, depois de, eu acho que 2 anos, quase 3. Eu ia fazer 3 agora no final de outubro, né? Porque foi quando saiu o primeiro. Mas como saiu quase um mês antes, pois 2 anos e pouco. Que maravilha. Eu, sinceramente, eu acho que o Toby Fox, o criador do jogo, é uma mistura entre um gênio amoroso e uma pessoa com distúrbios mentais psicóticos, sabe? Porque ele nesse 2º capítulo, ele fez uma história, a main história, sabe? A pacífica, super fofa, super adorável, com a personagem Noelle, que, sabe, ela é totalmente apaixonada pela Suzy e é tão fofis. Só que no mesmo tempo também tem ele também colocou a rota genocida e mano, é muito assustador. Tipo, não é assustador, só que é muito cabuloso. Eu não sei como definir. Mas eu vi um par de vídeos porque eu não tive coragem de jogar a rota genocida. E, mano, eu tive até, não pesadelos, mas eu tive um mau sono, sabe? Nessas noites, assim, que eu vi o vídeo, assim, bem de noitezinha, eu tive até maus sonos, mano. Tipo, é muito, muito, muito ruim. O pessoal do fandom que gosta mais do Undertale, eles reclamaram pra ele por causa disso, né? Porque o Undertale, a grande diferença com outros jogos genéricos por aí era isso, né? Que tem uma rota em que você pode fazer ela totalmente pacífica e tem outro final, e outra genocida, matando todos os inimigos. E tem como 2 finais diferentes, né? Cada um por o seu lado, eles expandem um pouco mais a história. Então é como se fosse 2 jogos em um. E o primeiro capítulo do Deltarune não tinha. Então o povo ficou bravo, ai, mas por que os seus jogos eram tão legal por isso e não sei o que. Eu não tinha em conta isso, sabe? Porque eu gosto muito do capítulo 1 também. E tanto numa rota como em outra, pra mim faz sentido, sabe? Porque ainda que você atacasse os inimigos na primeira rota, você não matava eles. Como que eles saíam correndo. Você batia neles, eles saíam correndo. Então praticamente os 2 finais são iguais.
Tipo, se você fizer 100% pacífico, ou genocida, entre aspas, né, do primeiro capítulo. Mas no segundo capítulo, a coisa mudou. Porque na rota pacífica, o jogo é lindo, que nem eu falei. É super happy flower, bonitinho. E já na outra rota, mano, é muito assustador. Porque já o protagonista da saga do Undertale e do Deltarune já é algo muito macabro, sabe? Porque é um NPC, vamos dizer, um personagem totalmente descaracterizado. Tipo, e não é que nem outros jogos onde você é o protagonista. Você controla o personagem, claro, mas não é um personagem que você criou. Que nem no Dark Souls da vida, você faz seu personagem ao seu parecer. E também parece que o personagem com que nós estamos jogando não é realmente o personagem que diz que é. Não sei se eu me explico bem, mas é que nem no Undertale, você, nas duas rotas de histórias, você tem dois personagens, independente do nome que você coloque no nick do personagem, que é a Frisk e a Chara. E a Frisk é basicamente o personagem bonzinho da sua rota. E a Chara é o seu mesmo personagem, só que da rota genocida, e que tem um final super, sabe, que aparece uma coisa bem maléfica, não sei, bizarra. Mas então, em Deltarune, você, quando está no mundo normal, você tem a roupa da Chara, que é o personagem ruim do Undertale. Mas quando você entra no mundo escuro, no Dark World, algo assim, eu acho que é, você veste a roupa da Frisk, que é o personagem bonzinho da outra série. Mas, igualmente, ai, não sei, é muito bizarro. Quer dizer assim, que ainda que tenha, sabe, a roupa da Frisk, que é a protagonista da rota boa do Undertale, ainda tem vestígios de que você seja um personagem super maligno. Que nem quando você entra no mundo escuro, dá pra ver o olho vermelho assassino do personagem Chara. E também se você faz a rota genocida no segundo capítulo, você começa a ter as opções de atuar como se fosse a Chara também, sabe? Ainda que você tenha a roupa da Frisk, do que seja, porque eles não têm gênero, basicamente. São a gender. Mas, mano, é muito bizarro, porque é isso, né? A história, supostamente até agora, no que colocaram agora do jogo, é basicamente 7 espaços, sabe? Para 7 capítulos do jogo. E até agora não ficou muito claro qual vai ser o desenrolado da história. Porque também, como acabam os 2 capítulos que temos agora, não tem como saber o futuro da saga. Porque no primeiro capítulo, eu não sei se dá um spoiler. No primeiro capítulo, no finalzinho, o Chris, né, que é o personagem, como se chama o personagem no Deltarune, ele levanta de noite, saca uma cara, não, tira o coração do corpo, que seria a alma dele, né, joga numa jaulinha e tira uma faca pra mostrar pro público e olha com aquele olho medonho pra câmera. Mas aí acaba o jogo. No segundo, ele tira o coração acho que 2 vezes. Uma quando vai lavar a mão, e eu acho que ele vai pra fora de casa e começa, supostamente pelo que diz o texto, não sei se eu interpretei mal ou algo assim, mas ele tira a alma dele, vai pra fora de casa, eu acho que ele corta ou arranha o carro da mãe dele, volta, coloca o coração e vida comum. E depois, quando todo mundo está dormindo, outra vez, tira o coração dele ou dela, tira o coração, pega a faca dele. Eu já tava com medo de que apunhalasse alguém, porque ali na mesma sala tava a mãe dele, né, a Toriel,
e também a Suzy. Eu falei, eita, essa porra vai matar eles. E não, o que ele fez foi abrir outro mundo escuro com a faca dele. Então isso quer dizer que é ele o que tá criando esses portais, esses mundos paralelos de escuridão e quebrando o equilíbrio entre o mundo da luz e da escuridão. Eu achei bizarríssimo. E eu não sei aonde vai acabar a história agora. Tipo, não tenho a mínima ideia. Porque com o final do primeiro capítulo eu já pensei, então o Chris vai matar todo mundo e enfim. Ou a Suzy vai ver que ele é mau e vai acabar com ele. Vai, eu que sei, não sei. Uma coisa que me dá muita raiva é que o Raziel é o Asgore. Asgore? Não. O Asriel. O Raziel é o Asriel. Ai, deixa eu falar. O Raziel é o Asriel. Só que nunca falam nada sobre o assunto no jogo. A única referência que o irmão dele, que é o Asriel, foi pra universidade, supostamente, ou tá vivendo em outro lugar. E nunca se vê ele no jogo. Só que todo mundo que jogou o Undertale sabe que o Raziel é o Asriel. Então, eu para mim, a minha teoria é que o Asriel, que supostamente é o Raziel, que é o rei da escuridão no mundo escuro, o príncipe da escuridão no mundo escuro, ele em verdade é o príncipe da luz. E o Chris é o príncipe da escuridão, ainda que estão invertido. E ele, o irmão dele, o Asriel, é o Raziel. E ele basicamente, onde ele esteja, seja lá longe ou na universidade e tal, ele deve ter entrado nesse mundo, deve ter encontrado esse número, deve ter acesso a esse mundo também. E ele deve... Não sei se ele ficou no mundo da escuridão pra cuidar ali ou o quê. Mas também é muito bizarro porque no meio do jogo, sobretudo nesse segundo, se dá a entender como que o Chris e o Raziel, como que tem uma química, como que tem um paranauê aí estranho, sabe? Parece como que... Porque você pode controlar o Chris, tá bom? E você pode ser tudo que é amoroso que quiser. Só que o Raziel, ele mesmo sendo controlado pela IA, né? Por ele mesmo. Ele tem opções muito achegadas, sabe? Muito amorosinhas. Ele fica muito avermelhado e tal e tudo mais. Então, é estranho porque se ele fosse o irmão dele e soubesse que é o irmão dele, o Chris... Ele não faria isso, supostamente. Mas também não tem como falar, não, é que o Raziel não é o Asriel. Não tem, é o Asriel. Então eu fico nessa. Daria pra fazer outro podcast só de Deltarune e Undertale e suas teorias e tudo mais. Ai, velho. Não sei, eu sou muito freak nesse jogo. Mas eu adoro. Que é tão bobo, mas tão complicado de entender o jogo de merda. Que raiva que dá. Quero jogar o resto dos capítulos. Próximo capítulo supostamente vai ser uma dungeon, uma nova aventura na própria casa do Chris. Seguramente a Toriel também vai estar na aventura, o que me faz um pouco de ilusão. Tenho vontadezinha, o hypezinho tá um pouco alto. O inimigo principal, o boss principal, vai ser a televisão, pelo que se dá a entender no final do capítulo 2. A mim me pareceu muito parecido com a Flowey, a transformação da Flowey do Undertale 1, que se transforma no final num monitor de televisão com um monte de... Me vem a palavra veins. Ai, como assim? Com um monte de arbusto lá, que começa a ficar bem doidão e tudo mais. Mas eu não acho que vai ser o mesmo inimigo por questões óbvias de que
as duas histórias, ainda que paralelas, são diferentes, sabe? São histórias diferentes. Mas não sei, tô com curiosidade. Porque no primeiro capítulo, o que se deu a entender, como bem pouquinho, é que a história ia ser na biblioteca, no laboratório de computadores, na sala de computadores. E dito e feito. Mas fora isso, não deram nenhuma pista mais de como ia ser a vilã protagonista, nem nada disso. Mas agora nesse ficou bem específico onde vai ser o próximo aventura e o que vai ser o vilão protagonista. Mas nem ideia de como vai ser a história. Tomara que a produção do jogo seja mais... não melhor levada, mas melhor... menos acidentada que o da primeira. Que o desse segundo capítulo. O segundo capítulo demorou um pouquinho mais pra sair. Supostamente porque o Toby Fox teve uma doença na mão, como se ele tivesse uma tendinite, e ele não conseguiu trabalhar muito no jogo. Ele teve que ficar mó tempão de repouso, não pôde tocar música, sabe? Ele não pôde desenhar, ele não podia praticamente usar, não sei se a mão ou as mãos, ou as mãos. Então isso retrasou muito, porque ainda que ele tenha uma pequena equipe de desenvolvimento do jogo, ele é basicamente, ele faz de tudo, né? É desde da história a desenhos de personagens, de habitações, de tudo, sabe? Ele faz a música, ele é compositor da música também. Então ele tem muito trabalho no jogo e ele não pode fazer muita parte do jogo. Ele delegou muitas funções a uma equipe que ele formou, né? Mas igualmente foi difícil o desenvolvimento do jogo. Fora isso também, a pandemia, né? A velha e boa pandemia que fudeu a todo mundo. Ao estar separado, o desenvolvimento do jogo foi um pouco mais difícil e tudo mais. E por isso demorou supostamente tanto tempo em sair o segundo capítulo. Eu acho que o terceiro capítulo não vai sair até dentro de 1 ano e meio, como mínimo. Ou senão vai ser 2 igual que esse. Eu não acho que em 1 ano vai estar pronto o próximo capítulo. Eu não sei. Aí já é com eles. Mas tô com muita vontade. Bom, e mudando um pouco de assunto, eu queria falar outra coisa sobre o podcast, né? Que é o que nem vocês viram agora na sessão passada, de assunto passado, é que eu, como moro fora do Brasil, eu sou bilíngue quase no 50% do tempo. 50%? Não sei se é pouco. Mas que minha cabecinha tá um pouco mais dividida no questão de palavras, de português, de pronúncia, de tudo mais, sabe? Porque pra mim o comum já é isso. Na cabeça ficou uma maçaroca entre português e espanhol. Então, pode que muitas das pronúncias que eu fale e algumas palavras que eu fale, ou algumas expressões que eu fale, sejam estranhas por causa disso. Porque eu sou uma pessoa bilíngue que vem morar na Espanha desde os 10 anos. Estou com 28, então faz tempo pra caralho. E por isso que eu tenho como essa divisão de pronúncias estranhas. Que nem antes, no tema de Undertale e Deltarune. O normal pra mim seria falar Deltarune, ou Asriel, ou o Chris, ou Raciel, sabe? Seria algo assim bem mais puxado. Os R, os L e tudo mais, porque é a pronúncia espanhola que é o que tá a minha cabeça já mais acostumada. Claro que se eu falo em português, ou se eu escuto alguém falando em português, que nem esses nomes passados, já fica mais na minha cabeça a pronúncia correta em português.
Só que como eu também não vi gameplay, não vi ninguém falando sobre o assunto do jogo em português, pois também não me ficou na cabeça. Então a única referência que eu tenho interiorizada é a minha mesmo, sabe? Então eu peço perdão por se alguém se incomoda com isso. Peço paciência também. Tenho paciência porque em geral eu não posso fazer nada por isso, sabe? Porque que nem... Eu sei que eu me atropelo um pouco falando e a curto também muito. E isso seria uma coisa de ir no fonoaudiólogo. Ou assim. Seria para corrigir essas pronúncias mais cortadas. Ou essa diarreia que eu tenho às vezes de falar... E fica as palavras como muito juntas e dá para entender um pouco mais estranho. E isso se poderia corrigir. Só que já a mistura dos dois idiomas já seria um pouco mais complicado, porque não é algo fonoaudiólogo, senão que seria algo mais do sentido de ser uma pessoa poliglota, né? De estar os dois idiomas misturados na cabeça. Porque é que nem... Se você mora no Brasil, mas faz aulinha de espanhol, você igualmente, a sua cabeça só tá... falando em espanhol, vamos dizer assim, um 10% do seu dia, um 15% do seu dia. Mas eu, agora, morando na Espanha, a minha taxa de falar português e falar espanhol é bem diferente, que nem eu falo em casa em português e também com alguns amigos da igreja. Então vamos falar assim que seria um 20%. E depois com o resto dos meus amigos e com uma certa parte dos meus youtubers, eu falo e escuto em espanhol. Colocamos um 50%. E não, vamos tirar os youtubers. Vamos colocar que eu falo em espanhol num dia, outro 25%. E dessa metade do que eu consumo no dia a dia, aí já se divide em 3, que seria português, espanhol e inglês. Em português, eu acho que o conteúdo que eu vejo já seria um 30%, outro 10% em espanhol e outro 10% em inglês. Mais ou menos assim, eu acho que a conta não deu 100%. Mas sabe o que eu quero dizer? Que é muito misturado tudo na minha cabeça. E ao não ser algo que eu faça classe, sabe? Já é algo muito interiorizado em mim. Já não é tipo o espanhol, a hora do espanhol, a hora do português, a hora de inglês, senão que é tudo junto. Então, seguramente se você falar com outras pessoas que também sejam poliglotas, que morem fora do Brasil ou em outros países, elas vão eu acho que elas vão te relatar a mesma coisa, né? Que depois de um certo tempo morando, né, em tal país, você começa a misturar tudo, não sei se por osmose ou por assimilação cerebral da coisa, mas como que você começa a substituir palavras, começa a usar palavras mais comuns, começa a esquecer certas palavras do português ou certas formas gramaticais de como se falam o português, sabe? Porque você já está acostumado quase sempre a, quando você tem uma conversação em outro país, falar no idioma desse país, com as expressões desse país. De todo modo, eu peço perdão, porque pode ser um pouco estranho de me escutar, mas paciência, gente. Eu peço paciência, pelo amor de Deus. Não fiquem com agonia. Me escutem como se fosse uma experiência de conhecer uma amiga estrangeira um pouco estranha. Por favor. Porque eu falo estranho, posso falar muito e muito rápido ou muito misturado. Só que eu acho que eu falo coisas interessantes. Eu quero imaginar que eu falo coisas interessantes. E outro assunto. Mudamos de assunto outra vez. Um vulcão. Tem um vulcão aí no mundo que ativou do nada. Aqui na Espanha, nas ilhas de La Palma, que
que graças a Deus não chegou a nuvem de cinzas vulcânicas onde eu moro, mas em certas zonas do sul da Espanha sim que alcançou essa nuvem de cinzas vulcânicas, fora a destruição da própria ilha, né? Que basicamente arrasou com todo um povoadinho, um pueblecito lá da ilha. Que, mano, eu não gosto nem de ficar muito olhando, sabe? Essa parte da notícia, porque me dá muita aflição no coração. Porque eu fico me colocando no lugar das pessoas que moram ali, sabe? Porque, nossa, teve uma reportagem bem curtinha dessa, sabe? De tipo 1 minuto do que eu vi no YouTube, que mostrava um edifício, né? Uma casa, onde embaixo era o restaurante familiar e em cima a casa das pessoas. E a lava, o magma, comendo o restaurante, destruindo a casa toda. Sabe, e bem pouco a pouco, como bem devagarzinho, como matando pouco a pouco a pobre da casa. E ficar pensando, nossa, que agonia deve ser você ser dono do seu local, ter morado ali um montão de tempo, ter colocado sua alma e seu coração no seu negócio para que dê tudo certo. E do nada é engolido pelo um vulcão, pelo magma de um vulcão. Mano, me dá tanta aflição. E fora outras pessoas, né, que também que saíram correndo de casa, sem pegar muitas coisas, né, sem poder resgatar muitas das suas coisas, e depois não puderam voltar para casa, porque o magma já estava muito perto de casa, ou porque já atingiu a casa de certo modo e tem perigo de desabar a casa ou de incêndio, sabe? E você fica com a roupa do corpo, sua carteira, se você tiver sorte, e o resto da sua casa vai pro pau. Tá bom, não tem que ser materialista e as coisas se compram. Tá bom, pode ser. Mas, mano, que nem você perder seus móveis, sua roupa, tudo que você tinha dentro de casa, sabe? Que nem, não sei. Computador, comida, maquiagem, tudo. Você perde tudo e não pode resgatar nada. Você sai de casa com a roupa do corpo e você não tem mais nada. Você já pensou pra parar? Que foda que é isso? Eu não sei. E eu também sei que no mundo tem pessoas que vivem com muito menos, né? Mas igualmente, mano, é tão triste ver o pessoal perdendo tudo. Graças a Deus, onde eu moro não tem nenhum risco de vulcão. O único risco que tem quase todo ano é de chuva, de tormenta, de vento. Mas que, outra vez, graças a Deus, nunca aconteceu nada de mal, nem a mim, nem a minha família, nem as pessoas que estão ao meu redor, que eu amo. Então, sabe? E falando em desastres naturais, também eu acho que ontem, eu acho que foi ontem, aí no Brasil também teve uma tormenta de areia, do nada. Eu vi agora de manhã, então eu não sei como que ela foi formada, se é uma tormenta de areia que veio do mar não, que veio da África, sabe, ou algo assim, ou se é uma tormenta de areia produzida pelo próprio Brasil, pela sequia e o desmatamento. Eu teria que olhar mais a notícia. Mas pelos vídeos que circularam, mano, o bagulho foi feio. Foi tormenta de areia que nem deserto do Saara. Os vídeos são muito assustadores, porque é uma massa enorme de areia. Você vê aquela montanha vindo na sua direção. As pessoas andando de carro sem nenhuma visibilidade, sabe? Super perigoso. Fora que para respiração, né? Para o sistema respiratório deve de ser uma coisa nefasta para a saúde. Ainda que não está, graças à pandemia, nós começamos a usar um pouco mais máscaras e tudo mais.
tem muita gente que não usa, né? Que igualmente eu acho que ainda que você use máscaras na tormenta, deve incomodar muito. Eu não sei como deve ser a questão de você abrir os olhos numa situação dessa e tudo mais. Eu acho que até circular com o carro numa situação dessa deve estragar seu carro, porque, claro, tem que entrar todo o ar no circuito de refrigeração do carro e de explosão de combustível do carro. E eu acho que, não sei se a partícula de areia, de pó, entraria no circuito do carro a ponto de estragar ele, ou se o carro já estaria protegido para isso. Mas também é outra coisa bem assustadora. Foi em bastante zonas que alcançou essa nuvem de fumaça. Pelo que o que me deu a entender foi tipo do norte de São Paulo até Minas Gerais, algo assim. Espera aí, deixa eu ver. Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Frutal em Minas Gerais, e esses anteriores em São Paulo. Eu não sei se atingiu outras mais regiões, mas essa foi onde eu tô olhando, a minha fonte. É onde eu tô olhando a notícia e onde eu vi e eu nada. Eu acho que a essa altura do jogo todo mundo já deve estar sabendo onde foi, né? Como foi e tudo mais, por já ter saído mais notícias sobre o assunto. E igualmente, mano, é bem assustador, né? E é aquilo, né? A culpa é de quem? É um desastre natural, mas a culpa é de quem? De todo o desmatamento, de toda a seca do país. Essa bosta. Fora Bolsonaro. Ai. Falando em Bozo, ai, que dizer, né? Foi pra ONU só pra passar vergonha. O ministro da saúde lá, que eu já nem lembro o nome, também não faz muita diferença, porque não faz muito. Pegou Covid lá nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ou ele vai ficar lá fazendo tratamento e gastar muito dinheiro, ou dele ou público, ou nas melhores das hipóteses, ele vai morrer. Mas também seguramente substituam ele por qualquer outro X que só faça merda e seja um outro mandado do Bolsonaro. Eu, como sempre, me dá muita dó porque eu tenho muita família bolsominion. Ai, e o que dizer, né? Só dá vontade de chorar e falar, ai, de verdade, essas alturas do campeonato vocês ainda acreditam que esse merda, que esse bosta é um candidato valível, útil pro país? De verdade, vocês têm esperança nessa merda, nessa meba, nessa bosta, nessa miséria que só fudeu o Brasil mais e mais, que só dá vergonha pros brasileiros. Ai, gente. E o que dizer, né? A CPI tá aí, dia sim, dia também, trazendo entretenimento e poucas resoluções aos casos da pandemia. Entretenimento porque se as pessoas que são interrogadas não falam, não tem de onde acusar elas, né? Até onde eu entendo. Mas ao menos eles estão expondo muito da podridão do sistema eleitoral brasileiro, né? Do sistema corruptivo do sistema eleitoral brasileiro. E pra mim é aquilo, né? Tem gente que fala que você não pode desistir da política, porque ainda que você desista, vai ter político que tem que governar o país. Então você tem que eleger eles. Mas pra mim, pra melhorar tudo isso que tá aí, pra mim não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada, sabe? É bomba nuclear, reseta tudo e começa tudo de novo. Porque se não é os presidentes, vai ser os ministros. Se não é os ministros, vai ser uma pessoa mais de baixo. Mais de baixo. E se não é todo mundo, vai ser todo mundo marionete das empresas, dos milionários. Vai ser marionete de outros governos externos, de outros países, sabe? E se não vai ser uma marionete de empresário, vai ser marionete das milícias e das facções criminosas e coisas assim, sabe? É todo um ciclo de merda infinita em quem só se fode é o eleitor, é a classe média,
É nós, o povo. Isso que eu nem moro aí no Brasil, mas eu me fode infinito, sabe? Ver essas coisas. Porque eu mais que ninguém, eu quero voltar pro meu Brasil, pro meu país. E que seja um país digno, sabe? Que eu não tenha medo de voltar pra aí. Porque eu não tenha. Eu não possa conseguir trabalho. Ou eu possa morrer por causa do sistema de saúde, porque os impostos que eu pago vão pro bolso de um filho da puta, que nem o da toda a família dos Bolsonaro, para que eu não tenha que pagar uma comida super extra faturada por causa dos erros desses merdas, sabe? Tem gente que tá passando fome, mano. Não, uma coisinha leve. Tipo, pessoa passando fome. Se antes, quando as coisas estavam melhores, já tinha muita gente na miséria passando fome, agora que fudeu, né? Agora que o bagulho tá doido, né? Esses dias, eu acho que foi ontem, eu tava vendo a notícia que tem gente fazendo fila pra, não sei se pra comprar ou pra conseguir doação de ossos de galinha. Ossos de galinha pra comer, né? Nem ossos de boi, que é muito mais comum, que até no normal as pessoas já compram pra fazer sopa, mas agora tá sendo basicamente a única fonte de proteína, entre aspas, de substância cárnica para algumas pessoas. Mas chegou ao ponto de você, a única opção que tem é ossos de galinha, que é muito mais barato e muito mais pequeno, né? Muito mais sem substância que nem de um boi. É tão assustador, mano, que, cara, você vê se o Brasil já é um país com uma desigualdade monstro, agora o bagulho fudeu o grandão, mano. Sinceramente, o bagulho tá feio. E me dá muito medo, né? Por causa disso, né? Nós mora aqui no exterior, nós não mora de luxo, que nem minha família é uma família normal, minha mãe é doméstica na casa das patroas dela, né, e tudo mais. Meu pai, ele faz bicos de obra e eu só que uma fodida da vida que também faço meus biquinhos por aí, né, ajudo minha mãe no trabalho dela. Mas ao menos a vida aqui é tranquila, sabe? O governo aqui também tem seus problemas, né, mas não tanto como aí. Saúde aqui, pra mim, que sou uma pessoa já com bastante doenças e tudo mais, pra mim é ótima. O único problema que pra mim tem é que eles demoram muito pra fazer diagnóstico de você, ou você chega no hospital e você que tem que ficar lá um certo tempo, sabe? Consultas demora muito pra marcar consulta pra você, que nem você vai num especialista, tem que ir no ginecólogo, pois te demoram 3 meses em te agendar a sua consulta. Aí é fogo, né? Mas que nem você chega no hospital, geralmente você espera 1 horinha ou 2 para ser atendido, né? Pela fila. E nada, você é atendido, vai pra casa e já está. Mas em muitas partes do Brasil, isso não acontece. O que acontece é que você chega no hospital, tem que ficar lá 8 horas ou mais. Não, fora que você tem que chegar às 4 da manhã, 5 da manhã ou antes, né? Pra pegar a fila. Você entra no hospital, você fica lá um montão de tempo, quase o dia todo, com a sorte de ser atendido. Mano, e nem eu digo, né? Nós moramos no exterior, mas somos igual fudido. E se eu fosse pro Brasil, eu não poderia pagar um plano de saúde. E pensar, né, que imagina que eu tenho uma urgência, que eu tenho uma crise intestinal e eu tô pra morrer e não tem leito pra mim, não tem atendimento pra mim. Mano, isso é uma das coisas que mais me assusta, sabe? Eu não sei a opinião de outros estrangeiros, de outros países que estão morando em outros países, mas ao menos o tema sanitário, o tema da saúde pública e tudo mais é um dos temas que mais me aflige, mais me assusta para voltar pro Brasil. Sobretudo por isso, porque eu sou uma pessoa doente que precisa de tratamentos e papapá. Eu acho que para as próximas eleições a coisa vai melhorar.
Tomara. Eu esperar, eu não espero, porque o arrombo que o governo Bolsonaro fez no Brasil vai demorar muito tempo para se recuperar. Tudo que ele fez vai demorar muito tempo para se recuperar. Seja entrando no Lula, ou seja entrando quem seja que pense diferente do Bolsonaro e haja diferente do Bolsonaro, eu ainda acho que vai demorar muito em recuperar o Brasil de novo. E eu também acho que não, o Brasil, depois de tudo isso que aconteceu de pandemia, de Bolsonaro, de incêndios, de pobreza, de desigualdade social, de desemprego e tudo mais, eu acho que ainda que melhore, não vai voltar a ser o mesmo, de verdade. É triste pensar assim? É triste. Só que nem quando eu e minha família saímos do Brasil, era 2005, 2006 quase. E mano, tá claro que eu era uma criança e não tinha muita noção social de como era o Brasil. Mas pra mim era um lugar bom, sabe? Saúde era boa, remédios era bom, sabe? Não era tão caro. Comida, nossa, eu lembro de nós fazer compra no mercado e voltar com um carrinho cheio, sabe? De alimentos, sabe? Tipo, bem de boa. Nós, ainda que nós, eu não considero que a nossa família nem seja classe alta, nem classe muito baixa, mas nós morava em Osasco, sabe? Minha família toda sempre foi de Osasco, sempre foi muito batalhadora. Meu pai sempre trabalhou muito, ele tinha lá no Brasil borracharia e minha mãe tinha um localzinho, uma bomboniere. Então, sabe, toda a minha vida eu conheci meus pais trabalhando, sabe? Não tem outro estado dos meus pais. Sempre batalhando muito. E nós morando num terreno herdado do meu avô, sabe? Então, nós não éramos classe alta, mas graças a Deus, sempre que nós ia no mercado, meus pais compravam do bom e do melhor. Tudo que nós pedia, dentro do possível, eles davam. Eles compravam pra mim e pra minha irmã. E era isso, era um carrinho com fartância, sabe? Bem grande. E hoje em dia, mano, você vai no supermercado com R$500 e você não compra as mesmas coisas que você comprava lá atrás, em 2005, 2006, sabe? R$500 hoje em dia, pra mim, é um absurdo de dinheiro, mas não rende nada. Não é nada. Não dá pra nada. E é assustador. É assustador. E eu acho que o choque também dessas coisas pra mim é muita. Porque, claro, eu ao morar num país onde você usou o euro, né, que é a moeda mais forte do mundo, é um pouco diferente, porque que nem, eu não sei se, bom, porque que nem tipo, aí no Brasil, 1 quilo de carne, R$12. Aqui 1 quilo de carne pode ser 3 euros. E se você faz o câmbio, né, de moeda, vai dar quase a mesma coisa. Mas ainda assim, é duro você pagar R$12 em tão pouco. Enquanto você pagar 3 euros, ainda que seja 3 em algo, sabe? É muita diferença. Porque que nem o arroz. O arroz aqui ele não vende em 5 quilos, que nem aí no Brasil. Mas 1 quilo de arroz... Peraí, deixa eu pegar aqui a calculadora. 1 quilo de arroz vamos colocar 70 cêntimos, 70 centavos. E 70 centavos por 5 quilos dá 3,30, sabe? 3,50 euros. E seria a mesma coisa de lá de trás, né? Que você faz a conversão para real e não bate. Não bate, porque aí no Brasil tá chegando a R$40. Tem suas submarcas mais baratas, que digamos, R$30. A mais baratinha. Mano, não bate. E o Brasil é um país agrícola, um país produtor. Aqui na Espanha, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas não é um produtor de arroz. Tem que ser exportado. Então, sabe, aí que você vê, sobretudo, essa mudança, sabe? Que tá tudo... Tá um valor muito absurdo as coisas aí. Dá muito medo. O aluguel tá muito, muito, muito caro. Que nem pessoas que têm seu salário de mil e algo de reais, vamos colocar R$1.300, talvez tá morando numa casa de R$1.000, sabe?
Ultimamente a minha mãe tá falando com uma amiga dela, sabe, que tá buscando casa na cidade de Extrema, que é uma cidade de Minas, tal e tudo mais, que tá abrindo muitas empresas lá. Mas ao ser uma cidade pequena, não tem muita opção de aluguel, né? Não tem muita infraestrutura para tanta pessoa nova chegando na cidade. O que faz que os aluguéis que tem sejam muito caros e muito exigentes. Então você vê pessoas pedindo 2.000 numa casa, 1.700 com calção de mais 2 aluguéis ou algo assim, sabe? E é uma loucura, porque ainda que você... Imagina, se você é um matrimônio, um homem e uma mulher que trabalham os dois. Vocês ganham juntos 2.400. Seu aluguel é R$2.000 ou 1.500. Mano, mais a luz, mais os gastos. Ao final do mês você vai acabar com R$500 para fazer a compra e para gastar no necessário, né? Que nem roupa e tudo mais. E é um absurdo. Luz tá caríssimo. Água tá todo mundo falando, ai, toma pouco banho, toma pouco banho. Até parece que o problema do desabastecimento de água seja do banho da pessoa. Um banho que nem pode, em média, uma pessoa que toma um banho bem largo gasta 10 litros de água. Até parece que é esse o problema do mundo. E não é o tanto de água que gasta a indústria agrícola, sabe? É uma hipocrisia tremenda isso que colocam para as pessoas. Sabendo eles muito bem que o problema é outro. E fora que, claro, eles desmatam o país inteiro, queimam tudo, destrói com toda a fauna e os habitats naturais. E depois eles querem que o quê? Que a natureza siga a mesma coisa? A água não vai minar, o chão vai secar e o que chover vai ou transbordar ou levar tudo embora. É óbvio, mas para essas pessoas com a cabeça como um feijão de pequena, não é, né? Ai, é foda. Eu tenho vezes que eu me pego pensando assim e me dá tanto medo, sabe? Eu adoraria voltar pro Brasil e tudo mais e ter essa esperança de que tudo vai ser melhor, sabe? Só que dá muito medo. Pra mim, me dá muito medo. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa e tudo mais. Fico pensando nessas coisas e, mano, dá vontade de ficar aqui do jeitinho que tá. Não tá bom, mas não tá ruim. E foda-se, mano. Porque é fogo. Ai. E fora esse momento de raiva, que mais, gente? Nossa, já de um tema ruim já vai pra outro, né? Eu tava pensando em fazer um podcast sobre os empreendimentos. Porque dos meus projetos que eu tava tendo é vender véus, sabe? Fazer e vender véus pra minha igreja, pra CCB, mas ninguém compra. Eu sou o fracasso do marketing. Então é uma pena, né? Porque, caramba, eu comecei a fazer os véuzinhos com tanta ilusão, com tanto carinho e tudo mais. E ao final ninguém comprou. Bom, compraram sim. Eu não vou ser hipócrita de falar que mal agradecida, de falar que ninguém comprou. Porque algumas pessoas sim que compraram um véu. Tem uma irmãzinha que, dá vontade de eu comer ela a beijos. Porque eu acho que ela me comprou uns 5 ou 6 véus, sabe? Que me ajudaram muito, que significa muito pra mim. E eu acho que ela tanto compra pra dar de presente pra outras pessoas, como pra ela mesma, sabe? Ai, é um doce de senhora. Me comprou tanto e, sabe, me ajudou tanto em criar ilusão sobre isso. Mas de resto, ninguém mais comprou. E ao final eu tô aqui com um montão de véu. Tenho que vender a muito mais baixo preço do que eu teria para ter lucro. E é uma pena, porque caramba. Eu acho que isso acontece com todas as pessoas que começam o seu empreendimento, né? Seja que nem uma amiga minha da igreja também. Ela começou a vender bolo de pote. E também parou.
Eu nunca perguntei pra ela por quê, mas seguramente seja pela mesma questão de que ao final ninguém começou. Todo mundo ajuda, né, em certo ponto, mas depois deixam de comprar e você não tem como seguir fazendo as coisas, sendo que não te dá a volta, né? Outro amigo nosso, ele começou a fazer esfirras fechadas e abertas e também parou. Essas coisas de comidas, coxinhas, esfirras e salgados, assim, em geral para festas, muitas pessoas fazem aqui no redor. Só que, ao ser todo mundo uns fudidos, sabe? Não tem como gastar em luxos assim como em comidas e, sabe, em besteirinhas desse tipo, porque tem outras prioridades, né? E tem muita gente que glamoriza o morar no estrangeiro, mas a maioria esmagadora das pessoas que moramos aqui no exterior vivemos uma vida de média, de fudido, de trabalhador, com trabalhos, sabe? O trabalho ruim que as outras pessoas não querem fazer. Essa é a realidade. E claro que é melhor isso do que você morar em um lugar ou perigoso ou não ter trabalho ou whatever, mas não é glamour morar no exterior nem nada disso, gente. É fogo. Isso, sabe, do meu projeto, do meu empreendimento e tudo mais, da minha lojinha de véus, é uma das questões que tá me corroendo bastante ultimamente por causa disso, né? Porque, caramba, nosso carro teve que ir pro mecânico e nós teve apertado de dinheiro. Eu falei, mano, eu vou ter que vender como seja esses véus pra ao menos ajudar a ter uma renda extra em casa, né? Porque nós estava apertado e a fatura do carro saiu bem cara, mano. É uma das coisas que eu falo, eu gostaria de aprender mecânica, porque nós toda a vida teve só carro de fudido que quebrava sempre. E quando nós vai no mecânico, eles dessangram, sabe? No preço. Eles metem a faca com vontade. Mas como eu não sou mecânica e não sei mecânica, ao menos uma coisa que eu poderia fazer é vender os meus véuzinhos. Aí eu baixei o preço, coloquei de oferta, fico anunciando, né, nos grupos e tudo mais. Mas, ninguém compra. Tão triste. Eu fiquei tão desanimada, sabe? E não é como que todo mundo tem que comprar e tudo mais, mas caramba, ao menos, não sei, uma união. Eu faço até em 2 vezes, sabe? Pra ajudar, eu faço até em 2 vezes. Mas, é tão triste. Dá uma dor do caralho, mano. E eu acho que depois desse podcast extra com todos esses temas variados, de temas bons a temas ruins, eu acho que eu vou acabando por aqui. Eu espero que vocês gostem desse formato mais miscelânea de assuntos, mais mistureba de assuntos. Mas eu acho que o próximo eu já vou fazer normal, mais normalzinho, de falando sobre um tema e tudo mais. Eu não sei se eu faço um só falando de Undertale e Deltarune, como vocês queiram. Ninguém me escuta. Ninguém me dá feedback. Então eu farei seguramente se eu quiser ou puder e tudo mais. E nada. E nos vemos no próximo episódio. Outra coisa que eu queria falar agora que estamos chegando bem no final, é que eu adoraria ter uma intro e uma outro. Mas como não tem, vai ser o de sempre. Me alegro muito de vocês terem escutado até aqui. Um beijão enorme. Um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!